Acho que agora entrou. Agora Agora foi. deu certo, hein? Oxi, que guerra, hein? Demorou, mas foi, né? Foi. É bom que o pessoal tá esperando. Tá na expectativa. Porque vem coisa boa. Quando é coisa boa assim, acontecem as coisas para atrapalhar, né? É. A gente sempre. A gente entende assim. E aí, Léo, o que você manda? Eu, Qual é a eu, boa? eu não mando nada, eu só obedeço. Fique à vontade. O espaço é do Senhor. Eu creio que o Senhor é um homem de Deus. O Senhor vai trazer uma palavra para fortalecer a nossa vida espiritual, aquelas pessoas que seguem nas minhas redes sociais, as que seguem o Senhor, as que vão assistir depois, as curiosas, os que vão vir curiosos para saber o que a gente está falando. Então, fique à Sabia que. vontade. Você sabia que existem assim os curiosos e existem também alguns que são assim impedidos mesmo, literalmente impedidos, você não quer entrar em detalhes, né, mas são impedidos até psicologicamente de poder assistir. Quer dizer, às vezes a gente fala a palavra de Deus, a gente fala sobre o reino de Deus e alguns até tentam impedir ou tentam embaçar esses, né, servindo até como pedra de tropeço, né, infelizmente, os pequeninos sendo tropeçados em pedras. Mas Olha nada aí. pode impedir. É verdade, verdade. Quando a pessoa quer, quando realmente ela quer, nada pode a impedir. É o que aconteceu comigo, com você, com a nossa vida num todo, né? Nada pode impedir. Então, aí que o senhor fala das suas experiências com Jesus, se ouviu Jesus, como foi o seu encontro com Jesus, essa pessoa que está nos assistindo agora, ela está caminhando, ela quer encontrar o Senhor Jesus, ela não quer encontrar uma religião, ela quer encontrar o Senhor Jesus, ela quer ter uma vida com Jesus, ela quer ter paz espiritualmente falando. Então, assim, o que Jesus fez na vida do Senhor e qual assim, o espaço que o Senhor tomou, que o Senhor pode orientar e falar das experiências que o Senhor teve para ajudar essas pessoas. Vamos lá. Inicialmente, eu acredito que isso acontece com todo mundo, né? Comigo, enfim, com todas as pessoas isso já aconteceu ou acontece ainda, né? Aos que acontecem, a gente vai dar o remédio, né? Aos que já aconteceram, vai servir de exemplo e vai servir de até mesmo de base, de estrutura, a que a pessoa possa refletir nos seus ideais, na sua vida num todo. Mas, inicialmente, todo mundo quer olhar para si, olha para o seu interior, olha para dentro de si, procura seus ideais, procura o seu eu, seu querer, suas vaidades, suas vontades. A pessoa ela tem sempre a olhar para si, ela esquece de olhar o próximo, de enxergar o próximo, tá? Tem até a ver um pouco com a palavra, com a mensagem que eu preparei aqui hoje para a gente poder destrinchar aqui um pouco nessa noite. Mas eu acredito que o encontro com Deus é exatamente isso, quando a pessoa ela resolve, quando ela entende que não adianta apenas ela olhar para si, ela olhar para as suas vaidades, ela olhar para o seu querer, para o seu eu. E ela acaba entrando no detalhe dos mandamentos. Né? O próprio mandamento, amarás o Senhor teu Deus. Então, o que é o amor? O amor é o que parte de mim ao próximo, não é? Então, de mim para com Deus, de mim para o próximo, quer dizer, é sempre assim, é sempre partindo da pessoa em dar, em se doar, em se apresentar. Eu reservei essa palavra aqui, Léo, bem bacana, de Romanos 13, no versículo 8, tá? Que diz assim: o amor ao próximo é o cumprimento da lei. Tá? Romanos 13, do versículo 8 em diante. Tá? São dois trechos, né? Eu quero ler do versículo 8 em diante, depois eu vou ler do versículo 11 em diante. São bem curtinhos, mas dá para a gente refletir muito especificamente nesse sentido do encontro, né? Do encontro com Deus, da vida com Deus. Né? Antes da gente entender
esse quadro da leitura, a gente tem a entender o seguinte, como eu falara antes, né? A gente sempre tem buscado o nosso eu, sempre tem buscado as nossas vaidades, as nossas vontades. Só que quando a gente é despertado para esse lado de atendermos ao outrem, né? Atendermos ao próximo, atendermos a necessidade daquele que sofre, daquele que precisa, daquele que talvez careça um pouco de ajuda também, e não só no sentido de doação, não só no sentido de você ir lá e colocar lá uma quentinha na rua, lá naquele mendigo de rua, não, no colo dele, não é isso. Mas quando você entende que se torna um pouco fútil, quando você olha apenas para si. Então eu acredito que na questão de experiência, todo mundo teve experiência, todos os que você já convidou aqui, todas as pessoas que já passaram por essa live, todo mundo teve uma experiência de um antes e um depois, né? E o antes sempre foi voltado nesse sentido, voltado no sentido do seu eu, voltado no sentido do seu querer. Aí, é claro, vem gerando as doenças, vem gerando os problemas, vem gerando as insatisfações, vem gerando lá, talvez, o desconforto na vida sentimental. Enfim, em cada área da vida, talvez, vem gerando esse resultado da escolha inicial, que é a escolha do seu eu. Então, o que significa, como você perguntou, né? Eu vi o tema da live, eu vi Jesus, e o fato de eu ver Jesus significa o encontro com Deus, como você me pediu para a gente falar. Esse encontro com Deus é exatamente isso, quando a pessoa ela encara que não é apenas, não é suficiente, não o único passo não é apenas eu olhar para o meu eu, para o meu querer, para as minhas vaidades, não. Mas é quando eu passo também a me ceder ao próximo. Então, agora sim eu quero entrar na questão da palavra, tá? Diz assim, né? Romanos 13, no versículo 8, diz assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Então, eu acredito assim no contexto que Paulo, quando ele se refere à igreja de Roma, a igreja de Roma tinha algum déficit nesse sentido, tá? Ela devia ter alguma dívida nesse sentido, espiritualmente falando, né? Alguma dívida, algum deixar a desejar, tá? Eu acredito que nesse sentido a igreja de Roma devia ter alguma falha. Então Paulo ele resolve esse quadro aqui explicando que se as pessoas lá tinham esse sentido de olhar para si, de querer mais o seu eu, de querer mais as suas vaidades, elas deviam também pensar no próximo. Pensar no próximo. Então, ele diz assim, por isso, versículo 9, diz assim, por isso, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Se há qualquer outro mandamento, olha só, se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás teu próximo como a ti mesmo. O que ele está querendo dizer aqui? Ele deixa claro o seguinte: tanto o não adulterarás, como não matarás, como não furtarás, não cobiçarás, é o que parte da pessoa ao próximo. Então, a explicação de Paulo é deixar o seguinte: espera lá, isso é um mandamento. Isso é uma lei, está escrito isso. Isso aí foi deixado pelos profetas. Então, por que de não cumprirmos? Por que de não cedermos? Por que de não pararmos um pouquinho, de olharmos para o nosso eu, como eu costumo falar às vezes, olhar para o nosso umbigo e agora passar a olhar a necessidade daquele próximo, das pessoas, despertar esse amor ao próximo. Então, o exemplo aqui que Paulo dá é exatamente esse.
acredito eu, por Paulo dar esse exemplo aqui, acredito eu que na igreja, enfim, né, no templo, nas pessoas que seguiam as orientações de Paulo e também dos seus discípulos nessa igreja em Roma, eu acredito que haviam muitas pessoas em adultério, muitas pessoas que matavam, muitas pessoas que furtavam, muitas pessoas que cobiçavam. Quer dizer, muitas pessoas que olhavam apenas para o seu interior e deixavam de olhar o próximo. Então, eu acredito que o princípio de um novo nascimento é exatamente por aí, quando a pessoa desperta nesse sentido. Por que que hoje, Léo, assim, tem sido um pouco difícil, tem sido um pouco até assim restrito, se é essa palavra que eu vou aplicar aqui, né? Mas tem sido um pouco restrito esse fato da pessoa nascer de novo, dela ter o novo nascimento, dela buscar esse encontro realmente com Jesus, ver Jesus, procurar ver Jesus, o tema da live, né? Por que que tem sido difícil? Porque as pessoas, elas não querem abrir mão desse segredo, desse detalhe. Elas pensam no seguinte, espera lá, mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Quer dizer, Pensam se só em tem dois si. pássaros... Oi? Pensam em si, né? Pensa no si, pensa no eu. Se tem Farinha dois pouca, pássaros meu pirão voando, primeiro, né? farinha pouco, meu pirão primeiro. Tá pensando só em si. Pera lá, se o passarinho tá na minha mão, deixa eu segurar ele aqui, eu vou deixar ele escapar, não. Quer dizer, ela não pensa em ceder, ela não pensa no próximo. E automaticamente, quando a pessoa realmente resolve por si só, né? Eu acredito assim, que, por exemplo, existem duas, eu sempre oriento algumas pessoas nessas duas linhas, né, de pregação do evangelho, que é a linha calvinista e a linha arminiana. A linha arminiana acredita no livre-arbítrio, na pessoa poder decidir o que ela quer, ela tem a escolha, né? E a linha calviniana, ela tem o fato de que a pessoa ela é escolhida, a pessoa ela já é predestinada, enfim, aconteça o que acontecer, tem uma predestinação para ela. Então, eu acredito na linha arminiana, que é a linha da escolha. Então, quer dizer, por eu ter tomado a escolha de servir Jesus, eu reconheço que precisei abrir mão de certas coisas, de certas vontades, de certas vaidades, de certos costumes, de certas amizades, talvez, né? Para que eu pudesse seguir o caminho que eu escolhi, né? E não que eu venha deixar as pessoas de lado, ou venha virar as costas para outrem, não. Mas a escolha, eu acredito no seguinte, a escolha ela é com cada um. Cada um tem a sua escolha, até porque eu não acredito que Deus ele vai fazer a pessoa de fantoche. Por exemplo, eu estou aqui com o controle remoto. Então, imagina eu pegar esse controle remoto e falar assim, controle remoto, a partir de agora você vai ligar a televisão sozinho. O controle remoto não tem escolha. Então, como é que a televisão vai ligar sozinha? Não vai, eu tenho que apertar o botão. Por quê? Porque o controle remoto ele é trabalhado por mim. Agora, nós não somos um objeto. Nós não somos uma pessoa objeto. E por não sermos um objeto, temos nossas escolhas. Existem pessoas que a sua escolha é exatamente seguir o seu eu, seguir o seu querer. E realmente infelizmente, existe uma distância. Por mais que ela queira que tudo venha dar certo. Até porque, Léo, se a gente parar para pensar, quantas não são as pessoas que falam assim, poxa, eu queria que tudo desse certo. Eu queria que a minha vida sentimental, eu escolhesse uma pessoa que fosse ser meu marido, minha esposa, para o resto da minha vida. Eu queria que na minha vida financeira tudo viesse dar certo, as coisas viessem a caminhar de uma forma tão específica, tão fundamental, da minha vida ser um exemplo para outros. Quer dizer, a minha saúde, poxa, ser assim uma escolha de fato verdadeira para que as pessoas pudessem, na minha saúde, ter o exemplo. Quer dizer, todo mundo quer que tudo dê certo em todas as áreas da sua vida. Mas o problema está, às vezes, na escolha. Que tipo de escolha a pessoa tem feito? E qual renúncia para que essa escolha seja
uma escolha a ser trilhada, uma escolha a ser bem caminhada, bem praticada. E ela não Pode falar. escolhendo, e desculpe cortar o senhor, ela não escolhendo, ela já está fazendo uma escolha. Ela não escolhendo a coisa certa, ela já está fazendo uma escolha. Ela não quer escolher. De qualquer jeito é uma escolha. É uma escolha. De qualquer jeito é uma escolha. Entendeu? Aí depois ela não pode falar que é predestinação de Deus, que Deus quer aquilo dali para ela, que Deus determinou aquilo para ela. Não existe isso. Esse tema é até um tema assim, um pouco complicado, porque muita gente do seguidor do Evangelho criticam, até assim, discordam dessa nossa opinião aqui. Pelo menos é a minha opinião, é a sua opinião, a nossa opinião. Não digo somente por base do que a gente aprendera outrora, não, mas é opinião própria, é a opinião que você tem, que eu tenho, e a gente sabe o quanto a gente escolheu. Né? A gente escolheu. Mas não é Jesus que escolhe a pessoa? Exatamente, Jesus escolhe. Mas é você que fala assim, estou aqui. Né? É como está escrito lá, né? Eis que o Senhor bate a porta. Mas quem é que vai abrir a porta? E se a pessoa não quiser abrir a porta? Somos nós, nós que abrimos a porta. Não existe nós isso. Vamos abrir a porta. Não, a pessoa Ele vai arrombar a porta. Não, a pessoa fica pensando, Deus escolhe uns para cuidar e outros para maltratar? Que pai é esse? Imagina você tá na sala da... Eu estou aqui na sala, aqui, aí de repente bate o pé na porta ali, quando eu olho assustado para trás, Jesus fala assim, não, sou eu, cheguei, meti o pé na porta. Não é assim, né? Eis que estou à porta e bato. Então, ele vai bater, não é verdade? Então, a gente vai escolher. A nossa escolha é essa. Então, assim, até seguindo essa mesma linha aqui da mensagem, o versículo 10, ele diz assim, olha só, o amor não pratica o mal contra o próximo. Então, ele está deixando claro que o princípio é o amor. A pessoa tem que praticar algo que vai levar ao próximo algum auxílio, alguma ajuda, enfim, né? Não pratica o mal contra o próximo. De sorte que o cumprimento de toda a lei é o amor. Aí no versículo 11, já é um outro texto, assim, já é um outro destacamento no texto, mas é o segmento aqui de Paulo, né? Ele diz assim, olha só, e digo isso a vós outros, que conheceis o tempo, e já é hora de vos despertardes do sono, que a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Quer dizer, provavelmente ele estava falando com pessoas que estavam dentro da igreja, dentro de um contexto. Pessoas próximas, pessoas que poderiam estar ali ouvintes da palavra, da pregação, porém dormindo, porém com sono. Então, Paulo fala dessa pessoa, fala do adultério, fala para a pessoa não matar, fala para a pessoa não furtar, fala para a pessoa não cobiçar, quer dizer, tudo que vai derivar ao próximo, né, vai mexer com o próximo de uma certa forma, só que a pessoa, ela se encontra dormindo. E quando é que eu digo dormindo? Porque as pessoas, muitas das vezes, elas enfrentam tais problemas, mas nunca olham para si e falam assim, não, o problema é comigo. É muito mais fácil apontar para o lado e falar assim, ouviu? O que acontece em muitos tempos, em muitas igrejas, né? É o amigo que catuca o do lado e fala assim, ó, ouviu o que o pastor pregou? Viu forte, né? Olha, como quem diz, serviu para você, não serve para mim. Eu apontar o dedo, né? Aponta o dedo, mas esquece que tem 3 dedos apontados para ela. Quer dizer, é a pessoa que não desperta do seu sono. E Paulo, ele diz assim, você vê, isso aqui foi escrito quase 2000 anos atrás, e Paulo já falava que a salvação estava próxima. Imagina agora. Se quase 2000 anos atrás já estava próximo do que nunca agora. Agora já estão muito próximos, né? Quer dizer, se a gente estava 10 metros da salvação, agora estamos a, sei lá, 2 centímetros. É bem próximo. E a coisa está bem perto mesmo. Pode estar certo disso, né? Mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta noite e vem chegado o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revestimos-nos das armas da luz. Você vê, ele diz, vai alta a noite e vem chegado o dia. Então, ele dá referência
de dois tempos diferentes. O tempo noturno, que é a referência de noite aqui, eu enxergo assim, tá? Não estou aqui levando o lado teológico, não. Mas estou falando assim, a minha forma pessoal de enxergar. A questão da noite significa o seguinte: geralmente é à noite que acontecem os problemas. É mais fácil ter um furto à noite do que ter um furto de dia, ter uma traição à noite do que ter uma traição de dia. Quer dizer, é muito mais. Se bem que hoje em dia tá tudo complicado mesmo. Né? É A à coisa noite, na tá bem escuridão, que o mal se revela, né? Exatamente, porque falta a claridade, não estou nem dizendo a luz de Deus, não estou espiritualizando, não. Estou falando, falta a claridade mesmo. Parece que é no oculto, né? É naquela questão oculta que a pessoa vai e se aproveita. Mas ele diz assim, vai à noite. Vai, quer dizer, ela está passando. Ela já não pertence mais. E o que está chegando agora é a claridade. Quer dizer, o que está aparecendo, o que está vindo agora é o que vai te revelar, o que vai mostrar realmente quem és. Então, quer dizer, se há de mostrar quem realmente eu sou, por que eu não me apresento? Por que eu não me mostro? Por que eu não me pego a minha vida e falo assim, a partir de agora, eu quero esse Deus. A partir de agora, eu quero me encontrar com esse Deus. Quer dizer, a decisão é sempre da pessoa. Assim eu enxergo, a decisão vem sempre da pessoa. A forma mais clara da pessoa querer enxergar que a decisão vem sendo dela. Aí ele diz, né? Deixemos, pois, as obras das trevas, quer dizer, o que praticamos na noite, entre aspas, né? O que praticamos à noite, e revestimos das armas da luz. Quer dizer, já que estamos aqui com as armas da luz, já que estamos prontificados com essa luz, por que de não usar dessas armas da luz? Ele diz mais, andemos dignamente, como em pleno dia. Quer dizer, ou eu posso andar de uma forma indigna, né? Ou eu posso andar dignamente. Escolha, pessoal, escolha minha, né? Como em pleno dia. E não em orgias e bebedices. Não estou aqui colocando a orgia, simplesmente a bagunça do baile funk, ou a bagunça lá do carnaval, agora que vai ter o segundo carnaval. Para mim está sendo uma beleza esse carnaval, sabe por quê? Eu rodo no Uber e está tendo um monte de corrida. É uma maravilha para mim, não estou indo curtir o carnaval, não. Levo até as pessoas para curtir. Quem quiser curtir, se abrir uma brecha, eu falo de Jesus também ali dentro do carro. E assim a gente segue, né? Mas você vê, aqui ele diz assim, não em orgias e bebedices, e nem em impudices e dissoluções, e não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponha para a carne. Então, o detalhe que aqui o Paulo dá é o seguinte, o estar à noite é tudo aquilo que é voltado para a carne, é tudo aquilo que é voltado para o umbigo, para o seu eu. É o que completa o texto anterior, no qual a gente lê ainda há pouco, né? E ele diz assim, versículo 14, né? Mas revestivos do Senhor Jesus e nada disponhas para a carne, no tocante às suas concupiscências, quer dizer, as suas vontades, as pessoas que praticam o seu eu, praticam o seu querer. Então, eu reservei essa mensagem exatamente para essa pessoa que talvez daqui a pouco, ou quem sabe num outro dia, essa live, enquanto eu acredito que fica gravada no seu Instagram aí, eu também vou depois compartilhar ela no meu Facebook, no meu Instagram, pelo menos o link. A gente vai estar levando a escolha para a pessoa, a opção para a pessoa, porque na verdade a pessoa ela tem essa escolha em si. Muita gente, Léo, eles até falam assim, as pessoas até levam para esse detalhe aqui, elas falam assim, poxa, mas eu não tenho força, mas eu não consigo prosseguir, eu não consigo caminhar, eu não consigo pegar a minha vida e levá-la adiante. Poxa, eu estava muito bem ali caminhando e tal. Eu não estou falando caminhar como você falou no início, né?
Não estou falando caminhar de seguir numa igreja, seguir numa religião. Não é isso, não. Caminhar de decidir a vida em Cristo Jesus. Caminhar de decidir seguir os passos do Senhor Jesus. Independente de rótulo de igreja, independente de placa de igreja, nada disso. Mas estou falando, a pessoa que decide acertar, decide ter o acerto no alvo. Né? Até o Rodrigo Silva, uma pessoa que eu admiro muito, hoje em dia acredito que você também, mas a gente ouve muito ele falar acerca disso e ele até dá o exemplo da pessoa que está lá o alvo, né? E ela está jogando o dardo no alvo. Só que ela joga o dardo e acerta a parede. Caramba, ela jogou o dardo no alvo e acertou a parede. Poxa, ele errou porque quis? Não. Foi uma falha, foi uma fraqueza, fraquejou na mão, a mão tremeu na hora, enfim, né? Ela mirou no alvo, mas ela acertou no lado errado. Então, quem é essa pessoa? Ela é sujeita a pagar por aquela punição? Acredito eu que não. Agora, está lá o alvo, o dardo está na mão. A pessoa fala assim, eu vou acertar na parede, eu quero errar, eu tenho vontade de errar. Eu sei que o alvo está ali, eu vou jogar para lá. O alvo está para lá, mas eu quero jogar ali. Eu vou acertar a parede ali, eu quero que se lasque o alvo. Eu vou acertar. Essa pessoa ela vai pagar o pato. Infelizmente. Não que a gente queira. Eu não quero que Deus castigue ninguém, eu não quero que Deus venha punir ninguém, mas é o fato da palavra. Agora, quando eu quero acertar e não estou conseguindo, mas estou mirando no alvo, não estou acertando, vai ter uma hora que eu vou acertar. Então, a você que talvez está acompanhando a live, você que talvez está um pouco distante, de repente está num outro momento, num outro horário, não sei, você acompanhou até aqui, você ficou esse tempo todo aqui conversando com a gente, ouvindo a gente falar aqui um pouco. Será que é para que você continue a errar? Não. Mas mesmo se estiver errando, uma hora você vai acertar. Uma hora você vai chegar no alvo. Né? Agora, se realmente você quer jogar o dardo para o outro lado, aí cada um assuma a sua responsabilidade. Então, é até o que discerne um pouco a gente, discerne o nosso pensamento de entendermos o lado calviniano, né? Que é o lado, uma vez salvo, salvo para sempre. É até uma coisa assim que a gente pensa, pô, pera lá, como é que pode? O cara quer errar o alvo e vai estar salvo? Não, então não é. Eu não acredito que seja por aí, tá? É assim, pode ser até um tema para uma outra live, enfim, mas eu não quero levar para esse lado, não. Mas a gente tem que buscar, né? Buscar se aperfeiçoar cada dia, né? Porque ninguém é perfeito. A gente vai buscando acertar o alvo. E vai ter uma hora que vai acertar. Ela está se aperfeiçoando. Vai ter uma hora que ela vai acertar. O que ela quer é acertar o alvo. Ela vai acertar. De repente ela acertou na beira, acertou, o dardo escapuliu, caiu no chão, acertou na parede do lado, mas ela está ali, ela está mirando no alvo. Ela vai acertar o alvo. O alvo é para ela. E ela quer o alvo. E esse alvo é o Senhor Jesus. Quer dizer, são os passos que a gente passa a dar em sentido desse Senhor Jesus. Lutando para a salvação, né? Que o alvo é a salvação. Quando a pessoa ela tenta acertar e Deus está vendo que, poxa, ela caiu num dia, ela errou, ela falhou, mas Deus está vendo que dentro do coração dela, ela está buscando acertar. O problema é aquelas pessoas que buscam errar em vez de acertar. Ela busca errar e se faz de uma pessoa que está acertando. Será que existem pessoas assim? Botei lenha na fogueira agora. Hã? Botei lenha na fogueira agora. Será que existem pessoas assim? Acho que não existe, não. Só existe aquela pessoa que está ali se concentrando no alvo e tal. Porque essas pessoas, hein, pastor Irã, que elas se fazem de pessoas que estão acertando, mas elas estão com o propósito de errar, elas estão errando com prazer, mas se fazem de pessoas que estão acertando, elas atrapalham as que querem acertar. Porque as que querem acertar, elas olham para essas pessoas, poxa, eu nunca vou chegar ao nível dessa pessoa. Eu nunca vou ser tão santo como essa pessoa. Eu nunca vou ser tão digno de me falar com Deus como essa pessoa.
é o exemplo que Jesus contou no passado, né? Dos dois homens que estavam orando, né? O publicano e o fariseu, não me lembro exatamente, que um orou o quê? Orava para si, porque ele estava confiante no que ele fazia para Deus, no que ele era para Deus, entre aspas. Então ele se mostrava que estava acertando. Eu estou acertando, ó, eu sou isso, eu dou o dízimo, eu estou todo dia na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo. Enquanto o outro, que era o que errava, o que falhava, o que ele falou? Deus, eu não sou nem digno de estar aqui. Eu sou falho, eu sou errante, eu não tenho nem condições de estar falando com o Senhor. Mas ali Jesus viu que aquele dali foi respondido, porque aquele dali mostrou quem ele era realmente. E no erro dele, ele estava acertando. Ele estava mirando no alvo e acertando na parede. Agora o outro achava que estava mirando o alvo e tacando para o outro lado ainda. E detalhe, tacando para o outro lado, dado com orgulho ainda. Porque, como quem diz, eu dou o dízimo, eu jejuo tantas vezes, eu faço isso e aquilo. Eu sou o cara. Esse cara sou eu. Como diz aí, amor, esse cara sou eu. Quer dizer, e assim existem talvez alguns, mas eu assim, com um pouco mais de experiência, Léo, hoje em dia, né, do que anteriormente, hoje eu enxergo que a religião leva as pessoas a isso. Infelizmente, a religião, ela leva as pessoas a pensarem por esse lado, de achar que está ali acertando. Às vezes, nesse fato de querer se achar superior, de se achar mais espiritual, melhor. Usei muito esse exemplo também. Né? Parece que a pessoa tem que amarrar uma corda na cintura, que senão ela vai passar direto do céu. Quando ela subir, ela se acha assim muito expert na espiritualidade, que talvez vai passar direto do céu. Então, quer dizer, ela tem que ter uma corda na cintura, talvez. Mas por quê? Porque a religião leva isso a ela. E o problema é que as pessoas, às vezes, esquecem do lado que elas acabam fazendo, que é o lado de julgar. Então, elas acabam olhando, por exemplo, imagina esse publicano aí sendo criticado pelo fariseu. O fariseu, ele, nessa palavra que você deu aí, o fariseu, ele estava ali julgando. Eu não sou como esse tal. Não sou como, quer dizer, ele se colocou, o fariseu ali, ele se colocou sentado no trono do justo juiz, para dizer assim, esse aí vai para o inferno. Esse aí vai perder a salvação. Esse aí está distante. Esse aí está errando o alvo. Eu acerto, mas esse erra. Mas esse é falho. Mas esse é aquilo outro. Quer dizer, a religião, ela acaba colocando a pessoa, infelizmente, entre aspas, né? Infelizmente, a assentar-se no trono de Deus, no trono do justo juiz. E a pessoa acaba julgando. Então, ela acaba julgando as pessoas. Por exemplo, a minha atitude de ter saído da denominação ocasionou muitas discussões. Muitas pessoas falaram, muitas pessoas criticaram, muitos falaram, tá perturbado. Não ouve o canal dele, não ouve o que ele fala, não, que ele está perturbado. Mas foi o que Jesus falou. Pode, então, Beelzebul expulsar Beelzebul? Não é por aí. Então, se eu estou falando da palavra de Deus, será que eu estou perturbado? Será que um perturbado vai falar a palavra de Deus? O perturbado vai ter noção do que está escrito, vai ter noção de interpretação de palavra da Bíblia. Será que um perturbado vai ter? Né? Então, quer dizer, será que um perturbado aplica o que está escrito? Então, quer dizer, muitas das vezes não é pelo que julgam, mas sim pelo que você vive, mas sim pelos passos que você dá. Por isso que eu descarto, nesse quadro aqui agora, entre a gente conversar aqui, eu descarto qualquer tipo de religiosidade. Qualquer tipo de placa de igreja, qualquer tipo de religiosidade que não vai levar ninguém a nada, não vai levar a pessoa à salvação, não vai. Agora, os passos que ela quiser, está lá o alvo. O alvo existe, como você mesmo frisou bem. Eu frisei como Jesus, você frisou ainda melhor, a salvação. Está lá o alvo, ela quer acertar, mas o dardo saiu e pegou na parede, não acertou o alvo, mas vai acertar, daqui a pouco ela vai acertar. E você vê que geralmente o alvo é assim, né? O meio lá vale mais, né? Aí, mais ou menos ali na clara do ovo, a gema do ovo vale mais, a clara do ovo vale um pouco menos e a casca do ovo vale menos ainda. Mas está acertando o ovo, está acertando o alvo.
Quer dizer, é mais ou menos assim. A gente tem que entender que existe o alvo e a gente quer acertar. Essa pessoa que está ouvindo, essa pessoa que está acompanhando, que ficou até agora nessa live, ela quer acertar o alvo. Outras pessoas querem força para acertar o alvo. Aí dá a conotação de que elas, tendo um segmento, buscando a orientação bíblica, buscando a orientação de alguém com um pouco mais de instrução, realmente ela vai estar direcionando melhor o seu dardo para acertar no alvo e assim prosseguir em sentido à sua salvação. Entender, né, pastor, que ninguém é perfeito. Por exemplo, o senhor é um homem de Deus, eu creio que eu também sou, entendeu? Mas a gente não é perfeito. E a gente também está lutando para acertar esse alvo. Tem dia que a gente não vive na prática do pecado, mas a gente erra, a gente falha no falar, às vezes, falha no pensar, no agir. Então a pessoa não pode ter essa noção que existe um homem santo em algum lugar que não. O único santo é o Senhor Jesus. Infalível. Infalível. Não existe isso. O único perfeito, existe outro perfeito, não. O único perfeito é o Senhor Jesus. Nós estamos buscando a perfeição. Nós só vamos alcançar a perfeição quando estivermos com o que é perfeito, que é Ele. É verdade. Só vamos ser perfeitos quando tivermos Ele. Então, assim, a gente vai errar, a gente vai falhar. Eu vou falhar, por exemplo, a gente começou a live. A gente falhou, a gente errou, porque a gente está ali, a internet falha, a gente está aprendendo ainda, é muita tecnologia, às vezes muda, o aplicativo muda de uma forma, o celular às vezes não está bom. A gente errou, mas a gente buscou o quê? Acertar. A gente não desistiu, a gente continuou e vamos tentando, até conseguir. E acertou. E acertou. Então, aí. Então ela tem que continuar, ela tem que olhar para o Senhor Jesus, buscar a salvação. Não, eu vou errar aqui, errei. Vou me levantar, vamos embora. Vou acertar. Próximo eu vou acertar. É isso aí. A pessoa tem que persistir. O segredo é ela persistir naquilo que ela quer, na decisão dela em Cristo Jesus. Né? Não é fácil, a verdade é essa, não é fácil. Vem tentações a todo tempo. E outra coisa, né? Assim, até levando para esse sentido que você mesmo acabou de alertar, é o seguinte, às vezes a pessoa fala assim, e agora? Agora eu pequei. Agora eu estou no inferno. Quer dizer, ela mesma acaba se julgando no inferno. Aí, se jogando e se julgando ao inferno. E o problema é o seguinte, ela fala assim, já que eu pequei, agora mesmo que eu vou descambar com a vida. É isso que ela não pode entender. Ela entende que existe a falha, existe, como você acabou de falar. Eu falho, você falha. Falhar é um verbo. Né? Errar é um verbo. Né? E praticamos esse verbo. Não queremos viver na prática, mas indiretamente, às vezes, descobrimos que tem coisas erradas que a gente acaba fazendo, que a gente acaba tomando atitudes. Agora, o problema é levarmos a nossa salvação em risco e condenarmos nossa vida por tal falha. Então, existem esses dois tipos de pessoa. A pessoa que quer acertar o alvo e acerta a parede, e existe a pessoa que não quer acertar o alvo e por isso ela joga na parede. Por isso ela joga para o outro lado. Por isso ela atira o dardo para o outro lado. Ela não quer o alvo. Né? Então, quanto a esse que não quer o alvo, cada um siga o seu querer. Agora, se a pessoa quer o alvo, mas não está acertando ainda, ela vai acertar. Pode estar certo de que ela vai acertar. Cedo ou tarde, vai chegar o momento de que ela vai dar o passo certo e não se julgar, não se jogar, né, nas trevas. Eu digo isso para você que no meu próprio Facebook, lá quando eu anunciei, e o quanto eu anuncio às vezes, inclusive até vi alguns entrando aqui na live, não sei se estão na live agora, né? Mas existem pessoas que elas, infelizmente, elas praticaram coisas erradas, fizeram coisas, tomaram atitudes erradas. Só que o porém está acertando o alvo, está direcionando para o alvo. O alvo está ali na parede. O alvo está ali, ele está posicionado ali. Está jogando o dardo na direção do alvo? Poxa, eu errei, eu acertei a parede. O dardo caiu até no chão. Agora eu vou começar a atirar para o outro lado. Não. Agora que ela tem que mirar mais ainda. Agora que a pessoa tem que tomar a atitude certa, a iniciativa certa, a força certa, dosar mais a força, você tem que botar mais força para o dardo, você tem que tirar a força do dardo, mas o dardo vai encaixar naquele alvo ali. Ela vai acertar. Cedo ou tarde ela vai acertar.
É isso aí, ela vai acertar. Em nome do Senhor Jesus vai alcançar a salvação. Pastor, gostaria que o senhor fizesse uma oração por todos nós. A live já está prestes a terminar, entendeu? Tem quanto tempo já? Eu nem sei o tempo, a hora aí da live. Já quase 1 hora já de live. Então, assim, se eu fizesse uma oração por cada seguidor que está assistindo, do senhor, os que me seguem, os que vão passar a seguir, que as pessoas compartilhassem depois. Essa live vai ficar gravada no meu Instagram, depois eu vou botar ela no YouTube também, ela fica gravada no YouTube, tá? Aí que o senhor fizesse uma oração por cada... E se o senhor tiver mais algo para falar, fique à vontade. Se as pessoas, assim, que estão assistindo a live aí, a Roberta, tem outras pessoas assistindo a live que eu conheço também, o Robson, a Dona Terezinha. Dona Terezinha lá Taquara. Dona Terezinha, enfim, outras pessoas aqui, a Rosiane, né? Muito sua amiga lá Taquara também, a Cléia, minha irmã, enfim. Todas as pessoas que quiserem também aqui embaixo colocar o seu nome, né? Deixar aqui talvez um problema que esteja enfrentando, né? A gente vai fazer essa oração por todas as pessoas. O segredo é esse. Existe o alvo. Né? O começo foi aquilo que eu falei lá atrás. O começo veio do amor. Do amor segue das atitudes. Atitude de quê? De acertar o alvo. Vamos acertar o alvo. Todo mundo, eu acredito que pode, sim, pegar o alvo e não errá-lo. Na verdade é essa, não errar esse alvo. Claro, errou o alvo, atira outro dardo. Errei de novo, atira outro. E vai ter uma hora que vai acertar e vai ganhar o ponto necessário. Vai ganhar o tal ponto necessário para poder continuar e prosseguir a vida com Jesus. Tá certo? Então, esses são os meus votos para todas as pessoas, todo mundo que está aí acompanhando essa live, algumas pessoas que eu conheço, outros que você conhece, outros que nós conhecemos também, né? E que possam prosseguir na caminhada, prosseguir com Jesus, né? Só assim, uma consideração final é o seguinte: prosseguir com Jesus, poxa, é muito além da religião e é muito além de seguir placa. É muito além disso, muito além. É claro, a pessoa ela tem que ter uma base, ela tem que ter algum lugar que vai encaminhá-la, né, direcioná-la, dirigi-la a esse Senhor, a esse Jesus, para que ela possa ver. Mas não que ela dependa única e exclusivamente. Única e exclusivamente. Assim, pelo conhecimento, a gente entende que houveram tantas e tantas igrejas no passado. Por exemplo, existiam igrejas que duravam lá, sei lá, 300 anos, 500 anos, mas daqui a pouco se encontrou em ruínas. Hoje em dia está lá debaixo das escavações lá, dos arqueólogos que vão lá e daqui a pouco descobre que ali funcionou uma igreja no período de 300 a 500 a.C. Quer dizer, durou lá, sei lá, né? Enfim, 200 anos, 300 anos, não sei. Né? Mas quer dizer... Entende onde eu quero chegar? Quer dizer, não é a placa de igreja, não é a igreja em si, mas sim a opção, mas sim o querer. Eu quero acertar esse alvo. O alvo está ali, eu vou acertar. E é essa oração que a gente vai fazer para que tanto eu possa acertar o alvo, né? Eu tenho tacado meus dardos. Tem dado que acerta na parede, sim. Tem dado meu que acerta na parede. Queria eu que todos os dardos acertassem o alvo. Né? Mas tem dardo meu que acerta na parede. Agora, de eu virar as costas para o alvo e falar assim, agora eu vou atirar só aqui na parede. Aí, meu caro, já não é mais comigo. Porque realmente eu quis esse Jesus na minha vida. E eu quero fazer essa oração por você também, que de repente você fala assim, não tenho força. De repente você está aí na live e fala, poxa, eu não tenho força, mas eu quero acertar o alvo. Eu quero que esse alvo seja acertado. Eu posso acertar sim. Estou acertando a parede. Poxa, Irã, você falou tudo aí agora, que eu estou acertando muita parede. Mas eu quero acertar o alvo. A gente vai fazer essa oração agora. Não é para que você se baseie também na nossa oração, porque a minha oração também não é mágica, né? A minha oração vai levar até Deus o apresentar a você. Mas as atitudes quem apresenta é você. Quer dizer, o dosar da mão, eu vou direcionar aqui para o alvo, eu vou acertar o alvo, aí é com cada um. Tá bom? Então vamos fazer aqui essa oração para finalizar aqui essa nossa live, tá? Espírito do Deus vivo, agora nós aqui estamos concentrados, meu Deus, eu e essas pessoas da live,
Talvez tenham pessoas que estejam dirigindo, quem sabe não possam se concentrar em fechar os olhos, mas se concentram no pensamento. E eu peço a Ti, meu Deus, que todas essas pessoas sejam reclinadas a Ti, possam estar sendo guiadas, dirigidas até o Senhor. Como demos esse exemplo simples do alvo, mas que o Senhor as faça sempre estar direcionando ao alvo. Por mais que o tiro no alvo acertou a parede, mas ela vai acertar o alvo. Eu tenho certeza disso porque há um querer. E esse querer estando dentro dela, meu Pai, tudo funciona, tudo dá certo. Por isso, desperta em cada uma dessas pessoas esse querer. Desde já também aqui em concordância com meu amigo Leonardo, eu acredito, meu Deus, que a nossa concordância faz chegar aos céus o socorro, o sustento para que essa casa, essa família, esse lar estejam todos linkados ao Senhor, ligados na Tua vontade, na Tua presença. Por isso, meu Deus, abençoa. Pedimos ao Senhor que as Tuas mãos possam sempre se dirigir e caminhar a todas essas pessoas, cada familiar, cada ente querido. Talvez existam pessoas com um déficit na sua saúde, com algum problema, mas que as Tuas mãos possam ser úteis para levá-los à paz, para levá-los a uma harmonia de vida. Meu Deus, esteja à frente das lutas de cada uma dessas pessoas. Tudo e todos nós entregamos nas Tuas mãos, todas essas pessoas, o dia a dia de cada um, o seguir, o prosseguir de cada um. Que todos estejam seguindo os Teus passos. Tudo e todos nós apresentamos em Tuas santas mãos, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o que crê, diga assim seja. E diga graças a Deus. Essa aí é a nossa live. Graças a Deus. Pastor, eu te agradeço. Manda um abraço para a dona Priscila aí. Deus abençoe os senhores. Agradeço o Senhor, agradeço a todos que estão aí nos assistindo, os que ficaram até agora conosco, os que vão assistir depois. Que Deus venha abençoar muito cada um de vocês. Fica com Deus, pastor. Fica com Deus, tá? Tudo de bom. Obrigado pela oportunidade, tá? Um abraço. Valeu.